Cabo Verde, 2022 começou com a sombra da Covid ainda a pairar. Logo no primeiro dia do ano, o país registava mais de 700 casos de Covid-19, resultado de 2.600 testes realizados apenas em 24 horas. Continuava assim a luta contra a pandemia com a chegada da variante Omicron, a de maior contágio até ao momento. Os casos viriam a aumentar exponencialmente na primeira metade de janeiro. De imediato foram disponibilizadas doses de reforço da vacina a todas as faixas etárias a partir dos 18 anos. Devido à evolução dos casos, as festividades tradicionais do Carnaval e da Cinza foram suspensas. A elevada taxa de vacinação fez abrandar a pandemia a partir do segundo trimestre do ano, ainda que o governo tivesse prolongado a situação de alerta até outubro. Mas com a Covid a dar tréguas, chegava uma segunda e improvável ameaça. A guerra na Ucrânia viria a provocar impactos na economia mundial e Cabo Verde não foi exceção. Aumento de preços e escassez de produtos básicos e uma subida muito significativa da inflação, o que levou à perda de poder de compra. Factos que fizeram o governo decretar em junho situação de emergência social e económica, anunciando várias medidas de mitigação para fazer face à escalada de preços. Alargamento da tarifa social de energia, aumento do número de famílias a receber o rendimento social de inclusão foram algumas das medidas imediatas. Ainda assim, o país terminou o ano com 32% da população a sofrer de insegurança alimentar. Um facto agravado pelas sucessivas secas e maus anos agrícolas que fizeram o governo decretar estado de calamidade em fevereiro para 18 dos 22 municípios do país. Em março, Cabo Verde e Portugal voltam a encontrar-se para a 6ª cimeira entre os dois países, uma cimeira para firmar o Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, um plano de 95 milhões de euros para apoiar Cabo Verde em várias áreas. A cimeira serviu também para consolidar o acordo de mobilidade entre os dois países. O ano social foi, porém, marcado pela criminalidade. Assaltos, homicídios, crimes de VBG e um grande aumento dos crimes de abuso sexual de menores. Até abril, 62 crianças já tinham sido vítimas de abuso. O número de processos-crime instruídos pelo Ministério Público no ano judicial 2021-2022 subiu 31,9% em relação ao ano anterior. Mais de metade dos processos são da cidade da Praia. O combate à criminalidade marcou o ano. A Polícia Nacional aumentou em 10% o recrutamento de novos agentes. Foram reforçados os contingentes policiais nas ruas. Na Justiça, criaram-se as salas de audição especializadas para ouvir crianças e mulheres vítimas de abuso e violência sexual. A luta pela igualdade de género é uma constante no país e conheceu em 2022 algumas boas notícias, como a aprovação do Fundo de Apoio às Vítimas e a extensão da licença de maternidade de 60 para 90 dias. Factos que terão contribuído para que o país subisse 23 posições no ranking de igualdade de género, segundo o Fórum Económico Mundial. Cabo Verde está agora na 45ª posição. A falta de mão de obra em Portugal viria a motivar, a partir da segunda metade do ano, a vinda de empresas a Cabo Verde, com a intenção de recrutar profissionais cabo-verdianos. No setor dos transportes públicos, mais de 40 condutores já assinaram contratos de trabalho com empresas portuguesas. No turismo, fala-se na necessidade de recrutar em Cabo Verde mais de 2.500 pessoas para a região do Algarve. Este êxodo de profissionais qualificados fez Cabo Verde e Portugal assinar um acordo de mobilidade laboral. Em 2022
também foi um ano incomum para a classe jornalística, com 2 jornalistas alvo de investigação por divulgação de um processo sigiloso. Em causa está uma investigação do Ministério Público à notícia publicada pelo jornal online Santiago Magazine, que dava conta de uma investigação ao atual Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, por alegado envolvimento num homicídio em 2014, quando era dirigente da Polícia Judiciária. A classe jornalística saiu às ruas em protesto contra a censura no país. Cabo Verde viria a descer 9 lugares no ranking mundial da liberdade de imprensa. O ano foi marcado por dezenas de manifestações em todo o país, principalmente da classe docente, que reivindica melhores salários e melhores condições para o exercício da função. Depois de quase 4 anos de seca, este ano as chuvas voltaram ao arquipélago em quantidade suficiente para garantir um ano agrícola mais desafogado. Longe de ser o ideal, a chuva apenas serviu para encher uma das barragens, mas ainda assim deu um novo alento aos homens do campo. No entanto, em São Vicente, as chuvas deixaram um rastro de destruição e de famílias desalojadas, relembrando os problemas de habitação na ilha do Monte Cara, que há muito persistem. Problemas que também se estendem à ilha da Boa Vista. O maior bairro clandestino do país, a Boa Esperança, foi alvo de demolições de algumas barracas e a população foi realojada. Mas em julho, um incêndio viria a destruir algumas das habitações mais precárias, deixando sem teto cerca de 10 famílias. Em agosto, a morte de um jovem na Ilha Brava por atrasos no transporte para evacuação coloca de novo a tónica sobre a capacidade de resposta a emergências nas ilhas mais periféricas. O país reivindicou e, em novembro, a ilha passou a contar em permanência com uma embarcação da Guarda Costeira para evacuações médicas. Setembro foi marcado pelo regresso às aulas em regime totalmente presencial de novo. Quase 114 mil alunos e 6.300 professores regressaram às salas de aula em todo o país. Este foi ano de apresentação de resultados do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação. O censo diz-nos que Cabo Verde perdeu em 10 anos cerca de 8 mil habitantes. Atualmente o país tem uma população de cerca de 484 mil pessoas, sendo o número de mulheres inferior ao dos homens. Em 2023 será um ano de grandes desafios em termos sociais. Com o empobrecimento da população, o Governo inscreveu no novo Orçamento de Estado várias medidas para reforçar as políticas sociais e apoiar os mais pobres. A pensão social será alargada a 3 mil idosos. O projeto de inclusão produtiva, que visa a integração dos mais pobres no mercado de trabalho, irá chegar a todos os municípios e a mais de 5 mil famílias. O ano começa também com a expectativa de aumento do salário mínimo nacional, de 13 para 14 mil escudos.